muitas vezes uma escola privada considerada de elite é mais barata do que está custando o menino na rede pública. Ninguém fala sobre isso. Tem a formação física, os meninos estão fora de forma, comendo só óleo de soja o dia inteiro, engordando, cheio de estrogênio, baixa testo. O cara clássico, Platão, nem se fala, isso aí é inconcebível. Aprender grego, heresia. Aprender outros idiomas, também não pode. Camões é imperialismo antigo. Fala, cara, os caras estão aprendendo o quê, meu? A São Brasileira não é que ela não tinha um plano, ela tem um plano, só que o plano é ruim. Então não adianta o cara falar falta verba, falta o plano, se o plano tá errado. Algumas pessoas passam 8 horas por dia trabalhando pros outros, isso não tem problema nenhum. Mas já pensou se dedicar apenas 2 horas por dia pra si mesmo, ter o seu negócio digital, ter sua empresa online e ganhar em dólar através da internet? Se você quiser saber o exato passo a passo de como fazer isso, clique aqui no botão abaixo que você vai descobrir. Então vicia pra caramba e tal, é interessante. Aí você pensa o menino, ele tá exposto a telas o tempo todo. Aí ele chega na escola. Escola pública ou privada, a educação é trágica geral. Fora que é cara. Se você olhar no estado, muitas vezes uma escola privada considerada de elite é mais barata do que está custando o menino na rede pública. Ninguém fala sobre isso. Que é outro tema da educação brasileira. Mas abstraindo esse problema. Na privada ou pública, muitas vezes a linha pedagógica é trágica. Por que é trágica? Porque ao invés de você falar, vamos ensinar para o menino aqui Camões, português clássico, matemática pesada, tá ensinando ideologia, tá ensinando um negócio desconstruído, dinâmica, não sei o que, qualquer coisa menos o bom e velho conteúdo. Não pode decorar, fala dos seus sentimentos. O cara tira nota 10 em sentimentos, o cara tira nota 10 em reciclagem. Competências tira sociais. Nota 10, nunca vai despoluir um rio, mas vai tirar nota 10 em reciclagem. Vai tirar nota 10 em árvore, abraçar a árvore. A Kátia Simone Benedetti chama isso de um anti-ensino e anti-escola, né? Felizmente não são essas as matérias das minhas filhas. Graças a Deus. Não, e você vê, por exemplo, o cara, a Hannah Arendt, que é... sensacional, né? É que assim, eu tô aqui levando... Tá brisando geral aí, né? Eu tô brisando aqui que tu tá exagerando. Tá bom? Então beleza. Eu tava aguardando aí. Ele tá só acumulando um monte de pimentinha pra jogar aí. Vai lá. Beleza. Aí a gente tava falando aqui como que o ensino hoje é menos... Tá mais interessado em agenda política, isso que vocês estão falando. Não só isso, pagar o salário do professor, né? A escola vira um negócio assim que é pra eles garantirem a manutenção dos seus empregos. Não para garantir a criança sair da caverna lá do Platão. Acho que é uma ênfase muito pequena em clássicos, acho que é uma ênfase muito pequena em valores, uma ênfase muito pequena em praticidade do ensino. O próprio conteúdo que você falou, né? De conteúdo cada vez não tem a tenda de limonada para não aprender empreendedorismo. Não tem a formação física, os meninos estão fora de forma, comendo só óleo de soja o dia inteiro, engordando, cheio de estrogênio, baixa testo. O cara clássico, Platão, nem se fala, isso aí é inconcebível. Aprender grego, heresia. Aprender outros idiomas, também não pode. Camões é imperialismo antigo. Fala, cara, os caras estão aprendendo o quê, meu? Me deram um livro na escola, pai, me compra um amigo. Falei, cara, que é isso? Que porcaria é essa? Aí um dia deu um bug na escola, trouxeram o livro do Tolkien, a professora pedindo desculpa. Tem com esse livro aqui, negócio medieval, negócio meio retrógrado e tal. Cara, Tolkien... Aí a gente começou a ler, era antes dos filmes, então, sei lá, ela tinha um preconceito. Eu também li antes dos filmes. E aí eu comecei a ler aquilo e falei, cara, que espetáculo. Sensacional, será que tem né? mais coisas como isso? Como entendeu? É que eu e aí eu entrei tinha no conhecido Rabbit isso. Hole. Mas foi um glitch. Os livros que era pra eu ler era só livro... Foi um defeito, né? Era só defeito. Defeito na Matrix. Era pra eu ler livros, por exemplo, tinha uma foto no meu livro didático que tinha assim, Cuba e os Estados Unidos, não é piada. E o livro tava fazendo um argumento de que Cuba era um lugar mais desenvolvido que os Estados Unidos. E que na era antes da internet colava, entendeu? Para as pessoas, colava. Como contestar isso, né? Não, mas e tinha a foto. Aí eu lembro que eu levantei a mão e falei, professora... Tipo Cuba e Jetsons, assim, né? Andando com nave. Cuba e Jetsons. E aí eu falei, professora... Teletransporte. Assim, então, isso... a narrativa... O texto, ele não casa com a imagem. Sim. Eu não sei se a senhora chegou a perceber... Descompasso total, né? Essa pequena nuance. Ela, isso aí não é nada. Isso é bobeira. A imagem não mostra a estatística. A estatística mostra, em Cuba acabou a pobreza. Aí eu olhei para aquilo. Qual é o conceito de pobreza? Caramba. Igual o Jordan Peterson fala, né? Você crê em Deus? Ele fala, defina Deus, defina crer. Aí eu te respondo, tem que definir pobreza também, né? Pois é, porque assim, se você... os números te dizem qualquer coisa. Pô, o número dá pra ser... Você consegue dizer... Dobrar ali. Qualquer informação. Não, outro dia eu tava vendo uma balinha
que é 0 açúcar. É porque a quantidade de açúcar que ela tem é abaixo do que eles consideram o padrão. Tem açúcar pra caramba, mas é 0 porque... Tem uns que é 0 açúcar adicionado. Adicionado, é. Né? É muito somebody love, né? Então, cara? então os números, dizer o que você quiser. Inclusive Sim. que Cuba, em algum aspecto, é melhor Acabou com a que... pobreza. Acabou com a pobreza. Medicina sensacional. que eles dizem. Tem esse E argumento. as filas, né, de pessoas, o cara na água já na Sim. fila. Não, Aí mas os deve caras ter, falam, deve né? ter Por que os Estados Unidos as pessoas querem entrar lá e não conseguem, e Cuba o pessoal quer sair e não consegue? Será que isso explica alguma coisa? Mas assim, se a gente for pensar que não existe um plano sério para educação no Brasil, é meio chovendo molhado porque a gente tá falando isso há muito tempo já e ninguém se importa há décadas. Aí eu vou meter um negócio do exército aqui, que é O problema é até um pouco mais grave. Não é só que ninguém se importa, ninguém também, se tentasse, não sabe como resolver. Tem um conceito... mas nem tentaram, não tem nenhum debate. Ninguém... Sabe um conceito que eu uso nessa hora? Tem um conceito que foi pro empreendedorismo, mas vem do meio militar americano, que é o ciclo UDA. OODA. Observar, se orientar, decidir e agir. Para você agir corretamente, você tem que decidir corretamente. Para decidir, tem que se orientar. E para se orientar, tem que observar. Começa com a observação. Se eu consigo trazer hoje, a gente tendo acesso à internet, tendo canal no YouTube e tal, consigo fazer com que as pessoas observem isso. Mais gente observando, elas vão se orientar, vão poder, se Deus quiser, decidir e agir. Então, é chover no molhado? Não necessariamente, porque hoje a internet, com o seu lado ruim ou lado bom, ela abre a voz individual para que a gente consiga ajudar o pessoal a observar, pelo menos. Eu concordo, porra. Mas é que assim, imagina que... Eu não sei como vocês sentem nesse sentido, né? Mas é que, cara, desde quando eu era moleque e eu tava na escola... A galera tá nesse papo, né? É esse papo, tá horrível. cara. É esse papo que era lá no... Era os maconheiros lá do Cefete, lá da galera do Grêmio, tá ligado? Bonde do Marfur. Já era esse papo, cadê a educação? Cadê um plano, porra, de Estado pra educação? Mas a gente tem que fazer paralelo paralelo ao Estado. Não adianta cara. também falar, vai ter um plano. O Ministério da Educação foi criado pela Anísio Teixeira, baseado em John Dewey. Isso, John Dewey era o quê? O patrono da educação. Joga água benta nele. O patrono da educação progressista americano. Destruiu a educação que basicamente era o cara para desconstruir a ideia de ler os clássicos e educação só baseada na experiência. Sim. Ou seja, se você voltar para os anos 30, a educação brasileira não é que ela não tinha um plano, ela tem um plano, só que o plano é ruim. Então não adianta o cara falar falta verba, falta o plano, se o plano tá errado. Você vai ficar batendo a cabeça infinitamente. Exato, Sabe uma coisa que muita gente fala, Igor? Nesse momento eu vou dar essa dica. Os caras falam, se você não gosta desse modelo de educação, se você não gosta do construtivismo, do sócio-construtivismo, o que a gente ensina então? Eu vou indicar um livro. A Falácia Sócio-Construtivista, porque as crianças brasileiras deixaram de aprender a ler e escrever, da Kátia Simone Benedetti. Nesse livro ela vai dizer o seguinte: eles partiram de uma filosofia da educação, e eu fui professor de filosofia da educação na Federal do Rio de Janeiro, eles partiram de uma filosofia da educação inspirada no Piaget, que passa por uma argentina chamada... me esqueci, fugiu o nome dela agora, mas ela criou a psicogênese da linguagem escrita. Qual é o conceito? Uma criança aprende a falar como? Você não chega e fica ensinando ela a falar. Você deixa ela no meio das pessoas falando, ela fala. E aí, o pessoal lendo o Piaget, eles pensaram, peraí, se pelo Piaget a gente aprende que a criança aprende a falar inserida no meio de pessoas falando, escrever deve ser assim também. Então, a gente não vai ensinar B com A, Bá, a silabação, nem o sistema fonético. Larga a criança lá que ela vai aprender a escrever sozinha. Aí entra o problema que a sociologia venceu a neurociência, porque a neurociência diz que a parte do cérebro que a criança usa para aprender a falar é diferente da parte que ela usa para aprender a escrever. Então os caras tiraram a neurociência, e eu sei que o professor veio ontem aí, né? A gente tem que chamar essa galera de volta. Então, o Nicoleles é meio puto com essa ideia, inclusive. Mas ele não gosta dessa ideia, não? Ele diz que o cérebro, que isso daí é uma impressão de como a coisa, da origem. É uma foto da origem de como foi. Eu entendi porque você deu uma risada quando eu meti a neurociência. Foi mas disso, né? Mas assim, essa parte de ontem, na verdade, eu não vi ele falando. Os partes do cérebro que é da fala é todo o cérebro. Na verdade, é um conjunto, funciona tudo, com uma parte que parece que é a parte da fala. Entendi. Mas isso daí, na verdade, é um conceito que ele está tentando defender porque ele entende que é contra a base da neurociência. Entendi. Mas ele tá tentando então, defender a parte da escrita... Ele falou sobre a aquisição da escrita? Não. Então, a parte da escrita está sendo interpretada como equivalente à aquisição de fala. E aí que a galera se embaralha. Por quê?
a criança não consegue aprender a escrever igual ela aprende a falar só estando no meio da galera. Então, eles mudam a estrutura da palavra, em vez da criança aprender a silabação, B com A, Bá, B com E, B, eles dão a frase inteira e falam que se vira para interpretar. A criança não consegue. Né? Então, por aí, nesse livro, a Falácia Socioconstrutivista, a Kátia Simone, ela vai trazer uma outra opção de uma maneira de ensinar que pode ser aplicada nas escolas, que ela defende a tese que se mudar esse modelinho aí, a gente vai voltar, em vez de cair, né? O Brasil está no nível ranking PISA lá embaixo, que é triste pra caramba, porque a gente tem muito dinheiro para investir em educação. Ela acha que a gente consegue fazer a curva inversa se a gente voltar a colocar mais a neurociência dentro da aprendizagem da escrita do que uma ideia sociológica. A gente tem evidência pra caralho de que dá certo do que dá errado. Tem muita evidência. Tem. Mas aí tem o viés ideológico. Sei lá, 2000 anos de história mostrando que dá certo e errado. Aí é o viés de confirmação, pô. Eu falei aqui a história do Maximus e do Enzo. Acho que não. Eu tenho uma história que eu conto nas aulas do Maximus e do Enzo, né? Porque aí alguns alunos viram pra mim e falaram, pô, mas não pode criar o filho na bolha, tal, numa bolha. E aí, Por que Enzo? Enzo, nada contra o nome. Tá. Enzo é meme da internet, entendeu? Tem o Enzo Ferrari, é um baita nome. Tem várias pessoas incríveis assistindo podcast, pode chamar Enzo. Mas Enzo é um nome engraçado pra pegar, porque virou meme online. Entendi. E aí, o que é o Enzo? O Enzo é o seguinte, o Enzo vai receber educação moderna completa. Então ele vai ser pouco exposto ao sol, entendeu? Ele vai ficar em casa protegido, afinal ele não pode se queimar. O Enzo vai para uma escola internacional, bola de inclusive. Não, nada dessas coisas. O Enzo, a bola de gude já é muito perigosa. O Enzo tem só brinquedos. Ele pode engolir sem querer a bola de gude. Só brinquedos completamente inertes, né? Entendi. E o Enzo ele vai para uma escola em inglês, claro. Ele tira o A em sentimentos, inclusive. Ele estuda todas as provas que o professor passa. Ele sabe te explicar por que o Obama deveria ter ganho a eleição, por que o Joe Biden deveria ganhar a eleição. Ele raramente sabe explicar qualquer coisa fora disso, mas eles têm toda uma narrativa de política democrata americana, que pegou no Colégio Internacional. O Enzo, ele come óleo de soja em grandes quantidades, ele tem uma dieta bastante baseada em pouquíssima proteína, afinal. O Enzo é environment friendly, né? Ele está muito preocupado. Ele é totalmente de acordo com a ESG. E o Enzo, ele às vezes ele chora muito. Ele ouve qualquer tipo de música, os pais largam ele na internet por longas horas, afinal é importante estar de acordo com a época atual e assim por diante. Ele não tem nenhum tipo de preconceito musical, ele ouve todos os gêneros musicais, ele consome todas as coisas da internet. Curiosamente, a grande maioria do que ele consome por tabela é lixo. Porque afinal ele não tem critério algum para consumir nada. Acho que ele não ouve tudo, porque o algoritmo vai só ofertar para ele o que ele já estava ouvindo, né? Aí ele fica ali vai ficando pior. Então esse é o Enzo. O Enzo, claro, ele não leu grandes livros, afinal eles são todos muito preconceituosos. E aí vem o Maximus, né? Então o Maximus a gente vai educar de uma outra linha. Imagina, vamos pegar uma coisa mais ofensiva para o seu. O Maximus fez homeschooling, sabe? Um negócio absurdo, assim. Coisa de gente extremista. E aí o Maximus ele vai meio que fazer flexão, entendeu? Ele vai meio que lutar Gil um outro bagulho, entendeu? Um negócio meio diferente, assim. O Enzo pode fazer beach tênis, eu acho que é um esporte mais adequado. E sem praia, claro, porque isso já invalidaria... Pode ter uns germes ali na areia. Vai ter uns germes na areia, o beach tênis tem que ser absolutamente sem areia, né? Que vai melhorar o beach tênis. O Maximus, no entanto, a gente vai botar ele no Gil. Cara, meio... Não sei, o moleque começou a ficar meio queixo quadrado, um pouco perigoso, carne pra caramba. Começamos a dar proteína. O Maximus toca música clássica, ele meio que toca violino. Louco, né? Tipo, o violino é difícil pra caramba. De alguma maneira o menino pegou e tal. E aí o Maximus, ele só lê livro clássico. O Maximus tá lendo a Eneida, do Virgílio. Ele é fanático por latim, muito estranho, adora o Império Romano. O Maximus, ele leu esses grandes livros. Matemática pesada, Método Singapura, Tenda de Limonada, absurdo, olha só. Ele virou empreendedor cedo. E aí a gente ensinou os valores do empreendedorismo pro Maximus. Obviamente o Maximus foi criado nos valores cristãos. Ele conheceu o pai rico, o pai pobre, preferiu o pai rico, né? Preferiu o pai rico. Os dois, Maximus e o Enzo, são chato pra caralho, meu irmão. Só que aí tem um problema no mundo real, né? Sabia que ele tava aguardando pra dar uma zoada. Chato ou não, tem um problemaço no mundo real. O Maximus e o Enzo estão no mundo real, eles vão competir entre si. O Maximus vai dar uma porrada no Enzo grandão, pô. A menos que o Enzo tenha as costas quentes. Pois é. E aí o problema é o seguinte, em que o Enzo ganha na competição do Maximus? Sentimentos. Ele tirou 10. E mais nada. Ele é... Eu vou deixar aqui. O Enzo, eu acho que ele não aguenta muita luz do sol, cara. E é louco, porque o quanto nós não estamos... Veja, o Maximus,
em grande parte, é só um exemplo, claro que é um exemplo extremo que a gente tá fazendo aqui para mostrar os tipos. Sim. Mas o Maximus, em grande parte, é o que a gente odeia, o que a gente está demonizando na educação. Sim. A sociedade está Na demonizando. cultura, no cinema, na cultura, né? no Na cinema, literatura. cara, esse é o vilão. É o cara que não deveria ser, não deveríamos educar as crianças assim. O Enzo é como o sistema educacional está se direcionando completamente. Sim. Claro, todo mundo vai estar no meio do caminho, idealmente. Você não vai ter... embora o Enzo seja um tipo... O Maximus é mais raro. O Enzo é um tipo até que acontece... É mais hegemônico. É mais comum, entendeu? Pior que eu concordo. Eu acho que é mais comum mesmo. E aí o problema disso é que o Enzo, claro... Mas eu acho que é natural que ele seja mais comum, cara. Tu não acha que é natural que ele seja mais comum? Mas você tá falando que qual é mais comum? O Enzo. Porque Enzo, assim, a gente não tá em guerra, a gente... Tem uma época de bonança. Isso. Então, embora... Acho que esse que é o problema. A gente sempre tá em guerra. Caralho. A gente sempre tá em guerra. Boa, essa é uma visão boa. Sempre tá em guerra. Entendeu? Isso que ele tava falando, eu tava imaginando a versão Enzo Maximus Ayn Rand, né? Se você pega ali a... Como é que é? Ai, meu Deus, esqueci o nome do livro, onde ela fala da desindustrialização. Então, um livro recente que saiu lá pela editora Vide. Esqueci o título. Tá. Mas o que ela vai dizer? Na década de 60... Cara, eu vou botar uma inteligência artificial pra pegar todos os episódios que eu faço com os filósofos, só pra botar a bibliografia. Bibliografia. Pô, com certeza. Como é que eu esqueci o nome desse livro, mano? Depois eu lembro. Depois a gente bota ali também. Ayn Rand, ela vai falar sobre a desindustrialização e tal. É o retorno ao primitivo, lembrei. Retorno ao primitivo. O Herbert Marcuse chegou com uma ideia, esse cara eu já citei, o filósofo alemão da Escola de Frankfurt, chegou com uma ideia que era o seguinte: para a gente vencer o capitalismo, os Estados Unidos, a gente tem que pregar a desindustrialização. Então a gente não vai usar, na época, né, computador, ar-condicionado, não vamos andar de carro. A gente vai dizer que tudo que veio da Revolução Industrial é do mal. Uhum. Aí ele pregou isso para os americanos, o cara hippie achou maneiro isso, por isso que o movimento hippie vai um pouco nessa linha. Aí a Ayn Rand, ela olha isso, ela fala, olha, qualquer país no mundo pode querer se desindustrializar, não tem problema nenhum. Só que o país que não se desindustrializou, na hora que eles forem brigar, ele já ganhou. O cara vai estar atacando pedra, outro vai vir com a bomba atômica. Se a gente olhar... Pode ficar puto à vontade, né? É isso. Se a gente olhar Enzos e Maximus como países, você vê o tamanho do problema. Agora, a enzificação do mundo já é a guerra. Porque você já tá ganhando a guerra sem precisar lutar. E a vida é guerra também, né? Você chega pro Enzo e fala assim, aí ele já infartou. Mas você percebe que assim, existe... E mais ainda, se você tá numa situação econômica difícil, você não pode dar o luxo de ser Enzo, né? Que Sim. é o que o sistema educacional tá criando. Meninos que às vezes não são meninos que vão receber uma baita herança, não sei o quê, e vão se lascar com a educação Enzo. Eu ia falar uma porra que eu esqueci. Isso já é a própria guerra. A guerra sempre existe, né? E era isso? Não sei, mas isso já é a própria guerra. Rola uma guerra no Brasil, primeiro, sei lá, 60 mil homicídios por ano. Você vê, você olha os Estados Unidos. Lembrei. Junk food. Estados Unidos, junk food. É. Educação no naipe que tá também, não tá melhor, um pouco melhor que a nossa, mas não tá lá essas coisas. Não. É o país que até então é a superpotência. Na hora da briga, você vai ver o que tá rodando no TikTok na China e na Rússia lá. Tá rodando o quê? Olimpíada de Matemática. Tá rodando o quê? Vigor físico. Enquanto aqui tá rodando a dancinha. Isso já é a guerra. Só que não é uma guerra convencional, é uma guerra de quinta geração. Então, e quando não ficar claro para as pessoas que isso daí é um tipo de guerra, já é a guerra. Não tem a sensação que uma guerra causaria. Isso. Então o cara, ele vira o Enzo, pô. O próprio Maquiavel... se sentindo seguro, né? Maquiavel Mas fala melhor... o sistema fomenta o Enzo também. Se fosse totalmente espontâneo, beleza. Mas tá sendo fomentado, porque você tem que fomentar... há uma força, faz força nesse sentido, né? Há uma força nesse sentido. E fica difícil de Se você for ver, vários planos ocidentais, eles colocaram isso como uma pauta de guerra. A gente vai convencer o Ocidente de que ser esse Maximus é ruim, é negativo. Eles estão convencendo o próprio americano de que ser americano é ruim. O americano hoje tem vergonha de ser americano, que ele acha que ele é um mal pro mundo. Então essa guerra, meio que já boa parte dela foi vencida. Depende de onde você vai nos Estados Unidos. É claro, mas isso... Vai lá no Texas, os caras se amarram. Mas ainda tem, eu tive lá dependendo, agora há pouco, né? Houston também... já tem lugarzinho que tá mais Enzo ali, dependendo da situação. Texas agora há pouco não é também como o pessoal imagina. Né? Os caras tudo, né, com uma Magnum 44 na cintura. Mas mesmo o cowboy já não é um personagem tão frequente. O redneck, né? Imaginam. O redneck tá meio em extinção ainda.